Sabe aquele momento chato que o cliente fica mendigando o seu preço e te comparando com outros arquitetos que teoricamente fazem o mesmo que você, só que por muito menos? Pois é, sabe qual é o primeiro passo para você resolver isso? Entender que se o seu cliente enxerga isso de você, é porque você deixou ele enxergar dessa maneira. Você é o real culpado para que o seu cliente fique mendigando o seu preço. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Arquitetos na Obra. Nesse canal eu trago temas aqui normalmente para arquitetos ou estudantes de arquitetura entendam um pouco mais sobre os processos construtivos e aquilo que se vê na prática realmente, dentro de obra. Só que hoje eu estou trazendo aqui um tema um pouquinho diferente, mas tão importante quanto, para não dizer essencial, né? Para saber vender para o seu cliente, para saber se vender para o seu cliente, para que ele consiga entender o seu valor. Mas não intuitivamente, com técnicas desenvolvidas por pessoas que são realmente expert na área. Meu nome é Maria Fernanda Pelaquim, eu sou arquiteta, sou sócia da Opel Construtora. Minha posição hoje é gerenciar as nossas obras, eu fico mais na parte da execução das nossas obras, mas eu me sinto à vontade em falar sobre esse assunto porque eu participei da venda de todos os nossos apartamentos. Antes de começar a entender a vender, você tem que entender a sua postura, o seu mindset, mudar o seu comportamento em relação ao quesito vendas, deixar de ser intuitivo, ser pensado realmente, ser uma coisa mais racionalizada e mais natural. As primeiras recomendações do Jeffrey Gitomer, ou Gitomer, não sei pronunciar o sobrenome dele, que é considerado mundialmente o maior expert em vendas, é que você que estabelece o tom para um resultado provável na venda. Como assim? Você não pode chegar na sua mesa de negociação já com um sentimento de derrota ou não tão entusiasmado ou com aquele sentimento de cansaço, porque afinal já é o final de semana e você já está bem cansado mesmo. Você não pode trazer esse sentimento para dentro da mesa de negociação. Você tem que levar confiança, você tem que levar disposição para a mesa. Porque se seu cliente percebe que nem você está confiando naquele momento, nem você demonstra confiança naquele momento, por que ele vai comprar de você? Por que ele vai te contratar? A primeira venda que você tem que realizar é a sua venda, de você mesmo. Seu cliente ele tem que te comprar primeiro, antes de querer comprar a sua empresa, para daí então comprar seu produto ou seu serviço. Se você já chega na mesa de negociação, ou no momento de assinatura de contrato, ou no momento de apresentação do seu projeto, apartamento, se você não tem disposição, se você não tem entusiasmo, se você não demonstra confiança, conhecimento naquilo que você está fazendo, como que o seu cliente vai te escolher? Outra coisa que o Jeffrey fala que é muito interessante, é uma frase bem famosa inclusive, é: se as condições forem iguais, seu cliente vai preferir comprar de um amigo. E se as condições também não forem iguais, seu cliente vai continuar preferindo comprar com um amigo. Como assim condições iguais, né? Se seu cliente tiver mais opções, seu cliente vai ter mais opções, tem outros arquitetos, ele vai estar orçando com outras pessoas. Então, para ele escolher entre você e outra pessoa, se você é amigo do seu cliente, você criou um relacionamento com o seu cliente, ele sempre vai escolher comprar daquele que ele tem maior relacionamento, daquele que ele tem maior empatia. Então, faz todo sentido. Se as condições forem iguais, seu cliente vai querer comprar de um amigo. Se as condições não forem iguais, mesmo que esse outro arquiteto esteja cobrando bem menos que você, por exemplo, que as condições não são iguais, ele vai preferir comprar de um amigo. Então, o Jeffrey, ele frisa, ele reforça muito de que você tem que criar um relacionamento com o seu cliente. Você não controla a amabilidade de outra pessoa, mas você tem controle 100% de si mesmo. Então, se você já entra na sua reunião com o seu cliente com disposição, com entusiasmo, com simpatia, já é 50% da criação da base daquele relacionamento. Mesmo que ele esteja de mau humor, mesmo que ele não esteja num bom dia, se você traz esse sentimento para a sua reunião, com certeza a sua parte você já está fazendo. 50% ali da base do relacionamento você já está criando. Outra mudança de mindset é de você não buscar culpados. Por exemplo, se seu cliente não retorna a sua ligação, se ele não responde a sua mensagem, se ele não aparece na sua visita, você vai lá, marca um dia para ele conhecer o apartamento, por exemplo, que eu vendo apartamentos, e ele não aparece, simplesmente não aparece,
Será que o culpado disso tudo é só o cliente ou será que você poderia ter sido mais criativo na hora de chamar o seu cliente para a sua obra, na hora de marcar a reunião, no contexto da sua mensagem, no primeiro momento que vocês se encontraram? Será que se você tivesse sido mais simpático, será que seu cliente não teria tomado uma decisão diferente? E não responsabilizar o seu cliente, não colocar a culpa no seu cliente, isso não quer dizer que você é o culpado. Na realidade, você só está assumindo uma responsabilidade, porque você pode ir criando testes. Se eu falar dessa forma no meu cliente, quantas vezes mais eu tenho mais visitas no meu escritório? Se eu ligar e conversar com ele dessa maneira, quantas vezes mais eu tenho mais respostas? Você pode ter dados empíricos a respeito daquilo que você se comporta. A partir do momento que você mudou de comportamento, ou mudou seu discurso de vendas, ou de apresentação do seu projeto, você tem que começar a contar quantas vezes foi efetivo. Se começa a diminuir o seu desempenho, é porque você tem que mudar de estratégia. Então, a forma com que eu conversei com ele está me causando mais ausências, mais furos, né? Mais reuniões em que o cliente simplesmente não aparece e nem me dá satisfação a respeito. Então vamos mudar essa estratégia, vamos começar a tentar saber o que você poderia ter falado para ele que poderia ter mudado essa atitude do seu cliente. Outra coisa que o Jeffrey fala é que você tem que vender pelo relacionamento, não pelo dinheiro que você ganha. Se você simplesmente vende pelo dinheiro que você ganha, beleza, você vai ganhar o dinheiro. Agora, se você vende pelo relacionamento, você vai ganhar um amigo. Se você ganha um amigo, você ganha muito mais dinheiro por trás, porque vira um relacionamento a longo prazo. Você vai estar na mente daquela pessoa. Tentar com integridade realmente, honestidade, fazer com que o seu cliente sinceramente goste de você, esse relacionamento vale muito mais do que ele realmente contratar você como arquiteto. Porque mesmo que ele não te contrate naquele momento, ele vai pensar em você depois. A gente teve a oportunidade de perceber isso em alguns momentos aqui dentro da construtora. Um dos nossos clientes, uma cliente em específico, há 3 obras atrás, ela se interessou por um apartamento, a gente tratou ela super bem, acabou criando realmente um relacionamento ali, e ela veio atrás da gente 2 obras depois, e não só comprou um apartamento, como trouxe a irmã dela para morar no prédio também. Isso tudo por conta desse relacionamento a longo prazo que a gente acabou criando. Então você tem que entrar para uma reunião com seu cliente, uma apresentação de projeto, não pensando no dinheiro que você pode ganhar dele. O objetivo principal tem que ser realmente criar um relacionamento ali. Tá, eu tô falando tanto em relacionamento, como é que você cria esse relacionamento com o seu cliente? Não é uma coisa forjada, não é uma coisa, vamos fazer técnicas de persuasão e etc. para que o cliente goste de mim mesmo que eu não goste dele. Não, para mim, sinceramente, é muito mais artificial a forma que a gente se comporta quando a mesa é de negociação ou de uma apresentação de vendas, que se você imaginar esse cliente como sendo um amigo que te apresentou ele, simplesmente. Quando você vai num bar e um amigo seu te apresenta outra pessoa, você não vai ficar, olá, tudo bem? Meu nome é Maria Fernanda, nós estamos aqui neste bar agora e vamos jantar. Não, esse comportamento que a gente faz de ter que se sentir um pouco mais sério, esse comportamento que é artificial. Não é virar brother do seu cliente, até porque tem vários clientes meus que têm uma diferença de idade em relação a mim muito grande. Mas é criar realmente não um distanciamento. Porque quando você se porta de maneira muito séria, muito profissional, acaba sendo artificial. Se eu simplesmente chego no meu cliente, prazer, meu nome é Maria Fernanda, eu sou arquiteta, aqui nós vamos te apresentar um apartamento de 3 suítes de alto padrão, sendo a suíte master, com banheiro de hidromassagens e closet. Isso é artificial. Se você simplesmente tratar o seu cliente como gente, como uma pessoa que você acabou de conhecer, e começar a perguntar coisas da vida dele, se interessar de onde que ele veio, se ele é daquela cidade mesmo, se ele está ali por muito tempo, onde que ele ficou sabendo de você. Você vai fazendo certas perguntas que vai deixando o ambiente mais confortável, vai criando um relacionamento natural. Não fica aquela coisa distante. O Bíblia de Vendas, que é o livro do Jeffrey Gitomer, que foi considerado o maior expert do mundo em vendas, é também consagrado como o melhor livro já escrito sobre vendas. E boa parte do livro dele, ele frisa bastante essa parte de o quão importante é de você vender para o seu cliente buscando relacionamento e não buscando o valor do seu projeto. E como é que você busca esse relacionamento? Como é que você cria esse ambiente
não seja artificial, que não seja distanciado, que não seja aquela coisa, eu preciso aparentar profissional. Tem uma série de dicas que ele dá daquilo que você pode fazer e daquilo que você não pode fazer durante uma reunião de negócios. Por exemplo, não é você que tem que ficar falando de você e de todos os seus valores, daquilo que você faz. Se você trouxer um testemunho de alguém que já comprou de você, de alguém que já é o seu cliente, isso vale mais do que milhões de apresentação de venda, porque ali é alguém que experimentou aquilo que você faz e está falando por você. Ah, mas como é que eu consigo esse testemunho? Com as pessoas que você já vendeu. Você pode pedir para ele simplesmente escrever para você. Olha, eu quero com a maior honestidade do mundo que você escreva a respeito do meu trabalho, daquilo que eu fiz para você, do meu projeto. Se ele já é o seu cliente, se você fez um bom trabalho, ele vai transparecer em palavras aquilo que você é e aquilo que você faz. E muito melhor do que sair da sua boca para um novo cliente que não te conhece, é ele ver isso de alguém que já comprou de você. E muito melhor que um texto escrito é você convencer o seu cliente a fazer um vídeo falando sobre você, falando sobre o seu trabalho. Aquele cliente que vai falar sobre você, você pode estimulá-lo a falar sobre o preço contra o valor. Se aquilo que você entregou realmente correspondia ao preço que você cobrou. O porquê que ele te escolheu. Você não precisa escrever assim de uma forma, por favor, fale bem de mim para me ajudar nas vendas. Não, peça a opinião desse seu cliente. Direciona ele para realmente falar sobre essas coisas. Olha, por que você me escolheu? Por que o meu projeto foi importante para você? Se foi importante para você, quais são os pontos positivos e negativos que você poderia apontar nesse nosso relacionamento? Então, se você tem isso e você mostra isso para um novo cliente, vale muito mais que qualquer apresentação que você possa fazer sobre si mesmo, sobre a sua empresa e sobre seus projetos. E como que isso ajuda a estabelecer um relacionamento com o seu novo cliente? Você já ouviu aquela frase, suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz? Seria basicamente isso. Não é você falando de você, não é você tentando convencer ele dos valores que você tem. É alguém que já comprou de você falando isso por você. Isso te dá muito maior credibilidade, porque o seu produto vai falar por si só. E as pessoas que compraram o seu produto vão opinar a respeito, por você. Uma outra dica que o Jeffrey fala para que você tenha em base essa relação, para que você crie realmente um relacionamento com o seu cliente, é o fator uau. O que é isso? Bom, quando você vai no restaurante, por exemplo, e você pede uma comida e você é completamente mal atendido, o pedido vem errado, não foi uma boa comida e você paga um preço caro para aquele restaurante, você se irrita, certo? E quando você se irrita com o atendimento, com o produto, algo que você adquiriu, você acaba espalhando essa informação para várias pessoas até que aquela irritação suma da sua cabeça. Quando você vai no restaurante e é tudo ok, vamos dizer assim, ele atinge as suas expectativas, você nem comenta desse restaurante, você simplesmente vai nele. Agora, quando você vai no restaurante que supera as suas expectativas, você comenta sobre esse restaurante, você indica esse restaurante para as pessoas que estão ao seu redor. E por que a gente faz isso? Quando você tem uma péssima experiência e começa a espalhar para as pessoas em volta de você, você não quer que as pessoas que você goste passem pela mesma má experiência que você teve lá. Então, até mesmo para um desconhecido que fala a respeito daquele restaurante, é capaz de você se pronunciar ali e falar, não vá naquele restaurante que eu fui extremamente mal atendida, que a comida veio ruim, o preço não condiz com aquilo que eles entregam. E da mesma forma acontece quando supera as suas expectativas. Você quer que as pessoas que você gosta, que estão em volta de você, tenham as mesmas boas experiências que você teve. Tá, mas como que eu aplico isso na arquitetura? Coisas simples podem ser um fator uau para o seu cliente. Coisas que ele não esperava que você fizesse. Uma simples carta que você escreve e assina à mão e manda para ele no aniversário dele, já é algo para ele lembrar de você, para ele ficar feliz e ter uma memória feliz em relação a você. Na nossa entrega de chaves, no nosso edifício, a gente sempre faz uma festa, sempre na combinação ali do resultado da obra, na hora que os clientes abrem a porta tem um vinho, tem uma flor esperando eles. A gente sempre faz as comemorações só no final. Só que, sinceramente, no final da obra, na hora de entregar as chaves, seu cliente até espera que realmente exista ali alguma coisa. Só que não na assinatura de contrato. Então a gente acabou criando um fator uau na assinatura do contrato. E é muito bacana,
Porque o seu cliente não espera que você está ali no escritório, num contrato de compra e venda de um apartamento e de repente a gente vem e entrega uma cesta de chocolates com capacete escrito o nome do cliente para que ele vá visitar a obra, que ele consiga ver a obra se transformando naquele apartamento, naquele sonho que ele teve. É muito até emocionante. Você pode até estar pensando, então eu tenho que criar coisas para ludibriar o meu cliente ou para manipular ele. Não, você pode ser absolutamente íntegro. A gente tem que ter consciência das coisas que realmente acontecem no nosso psicológico. Então, se eu acho algo ruim, eu vou contar para os outros. Se eu gosto de algo, eu vou contar para os outros. Por que não você oferecer algo de diferente para o seu cliente para que ele conte de você para os outros? Seja íntegro nesse algo que você vai entregar para ele. Não precisa ser algo caro, não precisa ser algo demais. Tem que ser simplesmente surpreendente. Tem que ser algo que ele vai comentar a respeito. Ele está criando memórias positivas em relação a você. Um simples receber o seu cliente no seu escritório com um café da tarde, com um chocolatinho do lado da xícara do cafezinho, ele vai se sentir bem tratado. Ele vai se sentir especial. Ele vai sentir que ali ele tem um ambiente diferenciado. São nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes que você acaba realmente criando esses fatores surpresa. Outra dica, outra coisa que o Jeffrey fala que você tem que fazer é procurar saber sobre o seu cliente. Se ele vem até o seu escritório, o primeiro contato que você teve com ele, você consegue extrair ali algumas informações de onde ele trabalha, onde ele cresceu, o que ele gosta, dos hobbies dele, que normalmente se você deixa seu cliente falar, e você tem que deixar ele falar, ele vai te contando tudo isso. Se ele está se sentindo à vontade, ele vai falar das coisas que ele gosta. Então, se no primeiro encontro você consegue extrair certas informações, busque no segundo encontro conversar com ele a respeito delas, porque você sabe que ele gosta. Mas e se ele é aficionado por um time de futebol e eu odeio futebol? Não tem problema, eu também não gosto de futebol. Mas quando eu vou conversar com meu cliente que tem um time do coração, eu simplesmente pergunto: e essa sua paixão por esse time? Desde quando? Desde que eu sou criança. Mas por quê? Quem te ensinou a torcer por esse time? Foi meu pai, meu tio, meu avô. Então assim, você começa a criar realmente uma relação. E é muito interessante, porque você acaba tendo amigos. Eu tenho amigos, clientes, que são amigos improváveis, que no meio onde eu convivo, que nas coisas que eu faço, eu não teria encontrado essa pessoa e realmente ter criado um relacionamento com ela se não fosse através das vendas, vamos dizer assim. Então, eu tenho clientes com 84 anos que chamam pra gente ir lá tomar cafezinho na casa deles. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Tem momentos que chegam a ser bem emocionantes, inclusive. Nessa parte de assinatura do contrato, por exemplo, que a gente leva essa cesta de chocolates e o capacete ali com o nome do cliente, a gente já chegou a se emocionar, porque é um sonho que está se realizando para aquele cliente, é uma culminação de um desejo dele de ter a casa própria ou coisa do gênero. E de repente a gente faz ali uma microfesta e realmente fica marcado na nossa mente e na mente do cliente. Que é um fator uau que não foi a gente que criou e que está marcado na minha mente já faz anos. Um certo restaurante em Uberlândia, no Dia das Mulheres, eles entregaram um presente para todas as mulheres que estavam no restaurante aquele dia. Eles fizeram uma parceria com uma loja de cremes hidratantes e todas as mulheres aquele dia que passaram por aquele restaurante receberam um hidratante. E no final do almoço eles tiravam uma foto nossa. E como era final de semana, tinha várias mulheres ali da minha família, minha mãe, minha tia, minha avó, e ficou um momento realmente marcante ali pra gente, pra nossa vida. Não é um dia que você lembra, que você cria uma memória, por exemplo, o que você fez no Dia das Mulheres de 2 anos atrás? Eu consigo me lembrar desse dia. O restaurante me fez criar uma memória feliz com a minha família e que eu nunca mais esqueci por conta de um fator uau que ele criou pra gente. No final, quando a gente saiu do restaurante, eles entregaram aquela foto que eles tiraram impressa. Foi algo realmente surpreendente, foi algo muito legal. Eu tenho essa foto até hoje comigo. Eu guardei ela. Então, um fator, algo bem simples, diferente, mas que você não espera que um restaurante te dê um presente no Dia da Mulher, fez com que a gente criasse aquele momento e que o restaurante ficasse na minha memória. Tá aí, faz mais de 2 anos isso. Então, tente, com a criatividade, sendo íntegro, a criar um fator uau para os seus clientes, para que ele saia do escritório maravilhado com você, surpreendido com você e que ele comente de você para outras pessoas.
A maioria das pessoas, quando vai vender algo, elas sabem só muito delas mesmas e do projeto ou do produto que elas estão vendendo. E não daquilo que o cliente está fazendo, daquilo que o cliente faz, ou que ele gosta, ou da onde ele trabalha. Porque às vezes pode ser que o seu cliente tenha uma padaria, uma livraria, um comércio, ou trabalhe em uma certa empresa. Se você busca saber desses assuntos, passei na sua padaria outro dia, gostei de tal produto, eu conheço fulano que trabalha nessa empresa. Você tem que ir criando elos realmente de ligação com essa pessoa. Se a pessoa gosta de viajar e você também gosta de viajar, você começa a comentar a respeito. É lógico que tudo isso tem que ser verdadeiro, que não adianta também você ver uma miniatura de Harley em cima da mesa do escritório do seu cliente quando você vai fazer uma visita e de repente você começar a querer falar de moto, sendo que você nem tem carteira de moto ou coisa do gênero. Então, tem que ser íntegro, tem que ser realmente verdadeiro. A gente tem que parar de achar que tem que ser um relacionamento frio, distante, profissional com o seu cliente. A gente tem que começar a visualizar o cliente realmente como uma pessoa. Tem que ser algo mais natural realmente. E quanto mais natural você for, maior seu relacionamento com o seu cliente, mais fortificado esse relacionamento que você cria com ele. Outra coisa é que não pode existir concorrente. Tem muita gente que começa a falar mal do concorrente ou aquilo que o concorrente não faz para se vangloriar, para começar a tentar fazer com que o seu cliente entenda o seu valor. Não existe concorrente. Você não pode abrir a boca para falar de concorrente. Quanto mais você fala dos outros, mais parece que você quer ser ele. Porque fica parecendo realmente que você tem algo contra aquele profissional, ao seu colega de trabalho. Você não precisa falar mal do outro para se sobressair. Você tem que falar bem do seu, daquilo que você faz. Você tem que ter segurança. Se você está falando mal do outro para tentar fazer com que você saia melhor na fita, na realidade você está fazendo com que o seu cliente veja em você completa insegurança. Se você sabe que o seu trabalho é bom, se você sabe aquilo que você faz, você simplesmente apresenta o seu trabalho. Seu trabalho tem que falar por si só e não comparar com os de outras pessoas. Se você quer fazer um comparativo, compare com pessoas que são muito melhores do que você. Nós somos uma construtora de edifícios residenciais de alto padrão no interior de Minas, uma empresa pequena, familiar, mas se eu for me comparar com alguém, eu vou me comparar com a Laguna de Curitiba, com a Opus em Goiânia, com a Cirela. Então assim, por quê? Porque eu quero ser elas um dia. Então você tem que se comparar com as pessoas que você acha que são bons exemplos, entende? Você tem que se comparar, então, já que você quer se comparar, com um arquiteto muito famoso, com alguém que realmente faça algo muito bacana. Olha, tal arquiteto está usando uma linha agora, tem uma tendência maior a usar cimento queimado com estruturas metálicas. E eu achei interessante, estou trazendo isso para o projeto aqui, eu acho que vai cair bem por aquilo que você tem me falado, que você gosta dessa parte industrial. Então, se você vai comparar com alguém, você tem que comparar com alguém que é muito além de você. Nunca tentar diminuir outras pessoas para tentar fazer com que você seja melhor do que ele. Ser só transparência e segurança. Outra coisa, se seu cliente já fez algum outro projeto ou já comprou algum outro apartamento, adquiriu algo que você está vendendo que é muito mais barato, que é bem inferior ou coisa do gênero, você não pode criticar o seu cliente. Você não pode chegar para ele, então, não queria dizer não, mas realmente você fez uma péssima aquisição. Não. O seu trabalho que tem que falar por si só. Você não pode deixar o seu cliente triste com as decisões que ele faz na vida, porque se você mostra para o seu cliente que ele fez uma péssima decisão, ele começa a duvidar dele mesmo com as decisões que ele pode tomar. Se eu fiz uma decisão ruim anteriormente, quem me garante que eu estou fazendo uma boa decisão em adquirir de você, arquiteto? Você tem que ajudar o seu cliente a tomar a decisão. Você tem que ajudar o seu cliente a comprar e não vender para ele. Como assim? Hoje em dia, nós somos bombardeados por opções. Então, quando você vai querer comprar uma roupa, por exemplo, tem um monte de lojas que você pode ir, tanto no físico quanto no mundo virtual, e isso acaba trazendo um certo desconforto. Se eu vou realmente escolher o melhor custo-benefício, porque são muitas opções. Então, você tem que ajudar o seu cliente a fazer a escolha certa. Você tem que ajudar o seu cliente a pensar como comprador e não como vender para ele, entendeu? Então, você vai ajudar o seu cliente a comprar. Olha, quando você vai
contratar um arquiteto para fazer um projeto para você, você tem que observar se o seu arquiteto ele está atento às normas, se ele vai realmente te ajudar na hora de executar esse projeto, se ele sabe de todas as legislações vigentes para começar essa obra, se ele vai fazer a comunicação prévia da obra, o CNO, se ele vai tirar o alvará de construção. Você tem que deixar bem claro para o seu cliente o que ele precisa ver, o que ele precisa observar para realizar a melhor compra, para contratar o melhor arquiteto. Então, ao invés de eu chegar para o meu cliente e falar, nós valorizamos muito a iluminação e a ventilação natural, você pode mudar esse discurso para você tem que observar nos apartamentos se ele é bem ventilado, se ele é bem iluminado. Você está ajudando o seu cliente a comprar, você não está vendendo para ele. Entende a diferença? Se você já teve um cliente que está passando pela mesma situação desse novo cliente, comenta isso com ele. Ninguém gosta de estar sozinho numa decisão por conta dessa tensão que a gente acaba criando pelas milhares de opções que existem. Então, para ele saber realmente se ele está tomando a decisão certa, você tem que ajudar ele a fazer essa compra. E se você tem alguém que está passando pela mesma situação que ele, por exemplo, você tem que contar essa história, falar como que ele resolveu esse problema. Porque eu tenho uma casa e gostaria de morar no apartamento, mas como é que eu vou fazer se eu preciso vender essa casa e o apartamento não está pronto? Então você pode chegar e comentar, não, mas teve um cliente nosso que também estava na mesma situação que você, a gente alugou um apartamento para ele poder sair da casa, vender a casa dele e então comprar o apartamento. Tudo isso você pode fazer para ajudar o seu cliente a comprar. Outra coisa que você pode fazer é se colocar no lugar do seu cliente. Se fosse o meu projeto arquitetônico da minha casa, eu ia querer um espaço aberto. Se fosse o projeto da minha casa, eu realmente faria com 4 suítes, porque depois a comercialização dessa casa ficaria mais fácil, porque aqui tem poucos produtos como este, entende? Você pode ajudar o seu cliente a comprar se colocando no lugar dele. Dicas que o Jeffrey fala de coisas que você não deve de jeito nenhum fazer com o seu cliente. Interrompê-lo. Não tem coisa pior do que quando você está falando, quando você está no meio de uma argumentação, no meio de uma exposição, no meio de uma ideia que você está querendo explanar e alguém te interrompe, alguém te corta. Então, não interrompa o seu cliente. Por mais que ele esteja divagando, contando as histórias da vida dele, deixe ele conversar, deixe ele bem à vontade. Quanto mais à vontade ele estiver com você, mais ele vai gostar de você e mais você vai gostar desse cliente e mais vocês vão criar um relacionamento. Então, não interrompa o seu cliente, escute o que ele tem para dizer. Porque se ele está querendo falar algo para alguém que talvez não seja ali do dia a dia dele, que é o arquiteto, alguém que não seja tão íntima dele, se ele está querendo contar uma história, se ele está querendo falar alguma coisa, isso é importante para o seu cliente. Não deixe de escutar aquilo que ele tem para te dizer. Não discuta com o seu cliente em hipótese alguma. Mesmo que ele esteja com uma argumentação errada, mesmo que ele esteja te comparando com um arquiteto que cobra menos ou coisa do gênero, não argumente com ele, não discuta com ele, que por mais que você ganhe essa discussão, você vai perder o cliente. Tente de alguma forma acabar com essa discussão sem entrar na discussão, sem confrontar com o seu cliente. Além dessa mudança de comportamento, de mindset, do como você vai reagir com o seu cliente para embasar um bom relacionamento, que é o relacionamento que você tem que vender para o seu cliente e não o seu produto, você tem que buscar isso com ele, eu vou trazer aqui os princípios persuasivos, os princípios psicológicos por trás de uma tomada de decisão, que são padrão para a humanidade, vamos dizer assim. O primeiro princípio persuasivo que eu vou trazer aqui é o princípio da reciprocidade. Existem muitos estudos que falam a respeito desse princípio, que é basicamente dar algo para alguém que ela não espera receber, ela se sente como se fosse uma dívida, como se ela tivesse que realmente retribuir por aquilo. Tem um estudo interessante que os americanos fizeram, depois eu vou passar para você as bibliografias que eu tenho aqui dentro de casa, que eu recomendo, que são da onde eu tirei todas essas informações para trazer aqui no vídeo. Nesse estudo, eles criaram a seguinte situação. Eles estavam convocando voluntários para que fizessem uma apreciação de umas pinturas. Então eles tinham que basicamente criticar aquelas pinturas. Só que o que as pessoas achavam é que todos ali eram voluntários. Mas toda vez que entrava na sala, um era realmente um voluntário e o outro era um pesquisador, fazia parte ali daquela pesquisa. Então os dois ali naquele momento, fazendo ali a apreciação das pinturas, escrevendo as suas críticas em relação às pinturas, se eles gostaram ou não, respondendo acho que um questionário. E durante o intervalo, o pesquisador ele saía da sala e voltava com 2 refrigerantes, um
dele e um para outra pessoa que ele nem conhecia, que era simplesmente um voluntário, assim como ele, que estava ali para apreciar aquelas pinturas. E ele simplesmente falava: ah, me disseram que eu poderia pegar um refrigerante, então eu já peguei um para mim e peguei um para você. E a pessoa que recebia aquele refrigerante ficava até com uma sensação assim: nossa, obrigado, né? Eram duas pessoas ali que não se conheciam. Ela recebeu o refrigerante de alguém que ela não conhece. E no final, depois deles ter feito a crítica ali em relação àquelas pinturas, né, entregado os relatórios, o pesquisador, que estava ali fingindo ser um voluntário, assim como aquela outra pessoa, pedia para aquele voluntário que ele entregou o refrigerante, que ele deu o refrigerante, para que comprasse rifas, porque ele queria vencer um carro, né, que estava sendo rifado. Essa situação desse estudo se repetiu por várias vezes. Na metade das situações, o pesquisador, se fazendo de voluntário, dava um refrigerante para o outro voluntário antes de pedir para que comprasse as rifas. Na outra situação, ele não dava refrigerante e simplesmente no final da pesquisa, né, da crítica ali das pinturas, ele perguntava se a outra pessoa queria comprar as rifas. Qual que é o resultado? Aqueles que receberam o refrigerante, aqueles que ganharam o refrigerante do pesquisador, que se fazia de voluntário, compraram o dobro de rifas daqueles que simplesmente um desconhecido, que era o pesquisador, perguntava: olha, você quer comprar as rifas aqui que eu estou vendendo? São muitos e muitos e muitos estudos que comprovam esse princípio. Nós, seres humanos, a gente tem essa necessidade de retribuir aquilo que a gente recebe. Tá, bacana, mas como é que isso me ajuda como arquiteta a vender o meu projeto e a criar um relacionamento com o meu cliente? É justamente aquele fator uau. Então, tudo que você entrega de surpreendente para o seu cliente, tudo aquilo que você está dando a mais para o seu cliente, ele vai sentir necessidade de retribuir isso para você. Outro princípio persuasivo que eu vou trazer é o do compromisso e coerência, que basicamente é: você tende a ser coerente com aquilo que você assumiu compromisso. Como assim? Já foram feitas várias pesquisas, mas uma delas que eu vou trazer aqui é que eles conseguiram comprovar que pessoas que apostavam em corrida de cavalo, eles se sentiam muito mais confiantes em ganhar depois de terem feito as apostas. E por que isso? Justamente porque eles já fizeram as apostas, eles já se comprometeram com aquela aposta, então ele tem que ser coerente com aquela decisão que ele tomou. Então ele se sente muito mais confiante, com muito mais chance de ganhar aquela corrida. Tá, e como é que isso me ajuda como arquiteto a vender melhor? Se você já vendeu, se você já tem um cliente, esse cliente que já comprou de você, ele já assumiu esse compromisso com você. Ele já comprou o seu produto, ele já se comprometeu com você. Então, ele tende a ser mais coerente com essa decisão que ele tomou, dentre todas as opções que existiam no mercado, em escolher você. Então, quando você for pedir o testemunho, não tenha medo de pedir um testemunho para os seus clientes, aqueles que já compraram de você, para falar de você, porque para ele se manter coerente com aquele compromisso que ele já havia firmado com você, de ter comprado de você, de ter feito com você o seu serviço, de ter te contratado, ele vai tender a ser coerente, portanto, ele vai falar bem de você. Então, não tenha medo de pedir os testemunhos, que é bem provável que o seu cliente passado, ele vá fazer um testemunho positivo em relação a você, justamente por conta desse princípio persuasivo de compromisso e coerência. Mais um princípio que eu vou trazer aqui é o princípio da aprovação social. Que princípio é esse? O princípio da aprovação social, ele existe justamente porque o nosso cérebro, ele busca constantemente tomar decisões sem dispor de muita energia. Então é aquele negócio, se muita gente está fazendo, é porque deve que dar certo. Sabe aquele pensamento que a gente tem? É justamente esse princípio persuasivo da aprovação social. Quer um exemplo engraçado? Ninguém gosta daqueles risos falsos que tem no fundo de programas de televisão de humor, mas você ri junto com eles. As pessoas daquele programa usam aquelas risadas falsas, mesmo quando as pessoas conscientes, quando elas vão falar daqueles risos falsos, falam: nossa, é ridículo aquilo ali, porque eles sabem que funcionam. Porque se tem muita gente rindo dessa piada, isso faz com que você inconscientemente ria também. Outro exemplo é quando você está passeando na rua procurando por um café e você vê um do lado do outro. Um tá cheio e outro tá vazio. Princípio da aprovação social. Se tem muita gente naquele, quer dizer que ali é o melhor. Então você não vai no vazio, você vai no cheio. Por isso que muitas boates, inclusive, atrasam a entrada de pessoas dentro da boate para formar fila do lado de fora. Para que, quando as pessoas passem em frente daquela boate, elas vejam que tem muita gente lá. Portanto, ela deve ser legal. Porque seu cérebro fez um encurtamento na tomada de decisão dele. Para gastar menos energia, ele simplesmente procura esse tipo de informação para tomar decisão. Então, ele observa.
Ah, ali tem mais gente, então deve ser mais legal ir para lá. Isso foi comprovado através de vários estudos, mas tem um que é bem interessante, que eu trago aqui. Criancinhas que morriam de medo de cachorro. E a forma com que eles conseguiram acabar com esse medo de cachorro, em apenas 4 dias, foi com o princípio persuasivo da aprovação social. Eles mostravam para essas criancinhas que morriam de medo de cachorro, várias crianças brincando com o cachorro. E foi feito isso durante 4 dias. E com apenas 4 dias eles conseguiram curar o medo daquela criança de cachorro, simplesmente mostrando outras crianças brincando com o cachorro. E como é que isso vai me ajudar a vender? Bom, se você tem testemunhos a seu favor, quando a pessoa que vai comprar de você, a pessoa que não te conhece, ela consegue ver alguém falando de você, isso não deixa de ser uma aprovação social. Quanto mais pessoas você conseguir que façam esses testemunhos para você e quanto mais testemunhos você mostra para esse novo cliente, para essa pessoa que está te conhecendo agora, então eu posso confiar nele, então eu posso contratar ele, eu posso comprar dele. A venda em si tem que ser uma relação de ganha-ganha. Você tem que ajudar o seu cliente a realmente conquistar aquilo que ele está procurando. Se ele está procurando um arquiteto para fazer o projeto da casa dele, por exemplo, você tem que ajudar ele a conquistar isso. Você não pode pensar no simplesmente, eba, mais um cliente, vou ganhar mais um dinheiro. Não, você tem que ajudar, você tem que pensar em realmente ajudar, com integridade realmente. Olha, o que você precisa, o que você está procurando? Porque se você consegue ajudar o seu cliente a conquistar os objetivos dele, no fim quem ganha é você, que por mais que ele não compre com você, ele vai confiar em você. E vai criar um relacionamento a longo prazo, vai te indicar para outras pessoas, vai lembrar de você num futuro próximo. E é isso, gente. Venda é muito mais uma questão de comportamento, de mudança de mindset, de prestar atenção realmente naquilo que você está conversando, naquilo que você está falando no seu cliente. Eu vou deixar aí na tela alguns dos livros que eu gosto, que eu recomendo, se você se interessa bem pelo esse assunto. Se você quer que eu fale mais a respeito, porque existem muitos princípios persuasivos, aqui eu só trouxe 3 para vocês. Então, se você quiser que eu fale mais a respeito de vendas, comenta aí embaixo. Se você tiver mais alguma sugestão de vídeo, pode comentar também e pedir para eu fazer. E assiste esse outro vídeo aí na tela, lá em cima, no cantinho, que eu falo justamente dos livros que eu acho que são essenciais que os arquitetos leiam. Bom, é isso e até o próximo vídeo. Um beijo!